Olá, tudo bem? Estou vindo aqui para te trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. Existem momentos na nossa vida que a gente passa por muitas provações, né? Alguns momentos difíceis, momentos que a gente não estava esperando, momentos que a gente não estava preparado para viver. Eu estou passando por um momento assim. A minha filha ela está internada, está passando por algumas provações e isso abala toda a família, né? E é um momento que a gente não espera que aconteça na nossa vida. De repente vira a nossa vida de cabeça para baixo. E Deus falou comigo no meu coração essa manhã e eu queria compartilhar com você. O que Ele falou comigo foi direcionado para minha filha, mas eu creio que serve para você também que está vendo esse vídeo hoje. Existe uma passagem, está em Lucas 5, que fala sobre um homem paralítico. Um homem que foi levado por outros homens, né, a uma casa onde Jesus estava pregando. Essa casa ela estava cheia, né? E ali ele fazia prodígios e maravilhas, curava. Então esses homens, trazendo esse homem num leito, tentaram entrar naquele lugar, mas estava muito cheio, eles não conseguiam passar por aquele povo. Então eles tiveram uma ideia de colocar ele diante de Jesus por meio do telhado daquela casa. Então eles subiram, né, naquela casa e desceram aquele homem por entre as telhas. Então, quando aquele homem apareceu na frente de Jesus, dentro daquela casa lotada, Jesus ele disse o seguinte: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Então o homem não precisou falar nada com ele. Aqueles homens que levaram o paralítico até Jesus não precisaram falar nada com ele. Jesus viu a fé daquele homem e perguntou a ele, né? Não, na verdade ele perdoou os seus pecados. Ele não perguntou nada. Ele falou: homem, estão perdoados os teus pecados. Mas ali naquele lugar havia alguns escribas e fariseus que eram homens muito religiosos, eram homens que não entendiam, né? Homens que não entendiam quem era Jesus e verdadeiramente não conseguiam enxergá-lo espiritualmente falando. E esses homens falaram: quem é esse que perdoa pecados, né? Só Deus pode ter poder para isso, é o que eles pensavam. Quem é esse que perdoa pecados? E Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, sabia que eles eram homens sem fé, homens religiosos. Ele perguntou a esses homens: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? E ele disse: para que vocês saibam que o Filho de Deus, né, tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente aquele homem se levantou e tomou o seu leito e voltou para casa glorificando a Deus. E a palavra diz que todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus. E possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. E o que Deus falou comigo nesta passagem? Porque aqui Deus primeiro perdoou os pecados desse homem para depois fazer com que ele andasse, né? E Deus ele quer muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele pode fazer de formas diferentes, de formas variadas, mas ele quer que verdadeiramente nós consigamos, antes de ter o milagre na nossa vida, antes de ter as suas bênçãos, sabe, antes de ter o sobrenatural dele na nossa vida, que a gente possa entender que sem Jesus nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada, e que os nossos pecados eles criam uma separação entre nós e Deus. A partir do pecado de Adão e Eva, ali no Éden, nós tivemos uma separação de Deus. Nós vivemos afastados dele. O pecado nos afasta de Deus. E a partir do momento que nós entendemos que Jesus é o nosso intercessor, que ele morreu para nos dar vida e que a sua morte, o seu sangue derramado,
fez propiciação pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos de novo restabelecer, sabe, uma intimidade, um relacionamento com Deus. Aí sim, a partir desse momento, quando nossos pecados são perdoados e nós restabelecemos esse relacionamento com Deus, aí sim nós vemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós vemos cegos voltarem a enxergar, nós vemos paralíticos voltarem a andar, nós vemos mortos ressuscitarem, sabe? E eu falo não só da forma natural, mas de uma forma espiritual. Existe outra passagem, se eu não me engano está em Mateus 6,33, se eu não me engano está isso, que é buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo te será acrescentado. Então, Deus ele nos mostra, por meio da palavra, que quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, porque ele é justo, tudo nos é acrescentado, sabe? E então você não precisa estar com medo por tudo que está acontecendo na tua vida, pelo deserto que você está passando. Você não precisa estar com medo se você já tem a tua vida com Cristo, se você vive um relacionamento com Ele, se você entende que Ele é suficiente na tua vida, você não precisa ficar temeroso por causa de algo que você está vivendo, por mais profunda dor que você está vivendo, por menos esperança que você possa estar tendo nesse momento, por de repente o quadro ser tão complicado que você não enxerga a vida. Mas Deus te fala nesse momento que esse quadro não é para a morte, esse quadro é para a vida, é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Então descansa o teu coração, vai dar certo, como eu creio que já deu certo na vida da minha filha. A minha filha ela vai dar testemunho, a minha filha ela vai glorificar o nome de Deus, porque ela vai entender que Deus pode curá-la nesse exato momento, uma palavra, e tudo já foi feito. Porém Ele quer que primeiro ela possa entender que os seus pecados fazem separação dela com Deus e que Jesus ele pode restabelecer esse relacionamento, essa intimidade. Então é um processo, mas eu creio que a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e colocar tudo nas mãos dele. Descansa o teu coração. Amém? Beijo no seu coração e um ótimo dia para você.